Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, primeiros segundinhos, envie esse vídeo a outras pessoas. Pega sua aguinha, seu pão de queijo, eu acho, né? Assim, melhor que você pegue uma caneta e um papel para anotar tudo certinho. Mas se tiver pão de queijo e café também é bom. E vamos dar continuidade à nossa contação de história no livro de Reis. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra para que possamos estar aprendendo, possamos ter noção clara e real do que devemos fazer, do que não devemos, da fidelidade da tua palavra, da fidelidade do teu caráter. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor nos dá esse grande privilégio. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a nossa reunião essa noite. Abençoa, Senhor, a nossa reunião agora. Abençoa, Senhor, o dia dos irmãos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Pai, ter uma reunião, temos um estudo abençoado. Pai Santo, eu te peço, abre as nossas mentes, Senhor, abre os nossos corações e revele-se a nós. Eu te peço, para benefício nosso e para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, toda ação do inimigo, todo tipo de coisa que alcança os irmãos, seja mundanismo, seja preocupações, seja qualquer tipo de sobrecarga, em nome de Jesus, Pai, eu expulso agora e te peço, Senhor, dá sabedoria aos teus filhos, cura os teus filhos nessa manhã. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto que embasaria bem grande parte do que nós vamos falar hoje é o texto que está em Gálatas, que diz que tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. De Deus não se zomba, não é? De Deus não se zomba. Então nós vamos ler aqui capítulo 9, a partir do verso 14. Nós vimos anteriormente que Jeú é ungido rei, meio que assim, debaixo dos panos, num quieto, né? Enquanto isso, Jorão estava lutando uma batalha contra Azael. Foi isso que nós vimos na nossa reunião passada, no nosso estudo passado, no domingo, né? Então hoje daremos continuidade a isso. Jeú, vamos ler aqui a partir do verso 14. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Perfeitamente. Olha só. Então, sabemos que Jorão andava de modo errado, obedecendo no mesmo caminho de nada mais, nada menos que Acabe e Jezabel, aqueles que de fato influenciaram, né, Jorão, rei de Israel. E ele tem essa luta contra Azael e, mesmo tendo cercado Ramote de Gileade, ele se fere e precisa de socorro em Jezreel. Ai, desculpa, gente, porque eu gravo esse vídeo domingo de manhã, sabe? Então, assim, cedão, estamos nós aqui
gravando vídeo para os irmãos, e aí dá uma soneira. Perdi onde eu estava, mas vou achar. Assim, Jorão andou no mesmo caminho de seu pai Acabe e de sua assim, maior influência, né, Jezabel. Ele sai a essa luta aqui e Deus unge a Jeú, rei no lugar dele. Então Jeú vai atrás de cumprir aquilo que Deus mandou. Jeú então vai até Jezreel. Como nós vimos aqui, ele falou: ó, ninguém aqui saia de onde nós estamos para ir contar isso a Jorão. E ele mesmo vai, ele e seus homens, né, o seu exército vai até Jorão. Enquanto Jeú caminha com seu exército para encontrar Jorão e o eliminar, como Deus havia mandado, o Atalaia, que está em Jezreel, Atalaia de Jorão, vê esse grupo de homens chegando, Jeú. E conta, claro, a Jorão. Jorão então manda um mensageiro para falar com Jeú e saber se há paz. Vamos ler aqui dos versos 20 ao 29. Onde é que nós estamos aqui? Ó, o Atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. Ah, sim. O Jorão manda um homem, um mensageiro, para perguntar a Jeú se ele está bem, se há paz entre eles. E Jeú fala: olha, para trás de mim, o que você tem a ver com paz? E aí esse mensageiro não volta até Jorão. E Jorão envia outro mensageiro. E esse também não volta. Vamos ler aqui agora? O Atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o jezreíta. Nabote, irmãos, os irmãos se lembram desse nome? Lembra que havia uma vinha em Nabote? E o rei Acabe queria essa vinha por tudo e não conseguia. Nabote, o dono da vinha, disse: olha, não, essa vinha é minha, é da minha família, é tradicional, é nossa. Então nós não a daremos, nós não trocaremos. Então, Jezabel faz uma tramóia e coloca o dono da vinha como um traidor. E ele é eliminado. Então vem Elias e profere algumas palavras contra Acabe e contra Jezabel. Deus manda Elias lá na vinha, quando Acabe está lá, e então Elias profere palavras da parte de Deus a Acabe e Jezabel. Vamos ver o que está acontecendo, porque agora nós estamos novamente nesse lugar, né? Vamos lá. E o acharam no campo de Nabote, o jezreíta. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas muitas feitiçarias?
Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele sentença? Tem tudo a ver com o texto que nós falamos no início. Tudo como implantar, isso ele ceifará, de Deus não se zomba. Era o que Acabe e a sua esposa faziam. Então agora está acontecendo, anos depois, o que o profeta Elias disse. Verso 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: fere também a este. E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Meguido, onde morreu. Então nós temos aqui dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá, colhendo dos frutos. O rei Acasias, mais devido aos seus problemas com Deus, e o rei Jorão, os seus problemas e os problemas de seu pai, recaindo sobre ele. E Deus está cumprindo a sua palavra devido aos muitos erros, às muitas coisas contrárias a Deus que fizeram. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. No ano 1º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Licença. Agora, Jeú domina sobre Israel e sobre Judá. Tendo Jeú chegado, vamos ler agora os versos 30 e 31. Tendo Jeú, porque agora vai falar de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Então Jeú olha pela janela e vê aquela figura, Jezabel, com o rosto pintado, e faz perguntas para aqueles que estão próximos a ela, perguntando quem é com ele. Então alguns eunucos que estavam com ela, que cuidavam, né, disseram que estavam com Jeú. E Jeú diz então: jogue essa mulher daí abaixo. E assim eles fazem. Jogam ela cabeça abaixo. Ela cai e morre. Aliás, ela é jogada e morre. Então, Jeú passa com seus homens por cima dela
e vão comer. Vão comer, vão beber, vão festejar. E aí, em um determinado momento, ele pensa assim: vamos enterrar, vamos dar o fim minimamente digno, né, a Jezabel. Quando eles voltam lá, os cães haviam comido a maior parte do corpo de Jezabel. Estavam sobrando ossadas e as mãos e os pés. Tudo isso para cumprir a palavra que Deus havia dito a Jezabel. Deus disse que Jezabel, o corpo de Jezabel serviria de esterco. E assim aconteceu. Sabe, irmãos, então eu volto a dizer, o que é que isso tem a ver conosco, né? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Aqui nós já estamos na época do profeta Eliseu. Elias já tinha ido para o céu. Então, sim, talvez o pensamento dessa turma toda fosse que tá tudo bem. Não vai ter problema mais. Nós já eliminamos, né? Ou foi eliminado, ou Deus levou, já não está no nosso meio. Em última análise, não está no nosso meio o profeta Elias. Então estamos tranquilos. Mas não, foi o que Deus disse. E eles não se arrependeram. Eles agiam deliberadamente com maldade. Eles eram maus, não é? O que nós vemos? Sabidamente maus. Sabe, irmão, sejamos cautelosos quanto a isso, porque de Deus não se zomba. Avaliemos a nossa conduta. Em nome de Jesus. E não para por aí, irmãos. Porque a promessa feita a Acabe foi que eliminaria sua família, sua descendência. Deus eliminaria todos. Devido à maldade, devido ao que ele fazia contra o seu próprio povo, o povo de Israel. O que ele permitia que a sua mulher fizesse. Acabe, né? Permitia que Jezabel fizesse. Então continua. No capítulo 10, vamos ler aqui os versos. Verso 1. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: quando em resumo, irmãos, ele fala: olha, vocês estão comigo. Se vocês estão comigo, eu quero que vocês eliminem a todos os 70 filhos de Acabe. Aos chefes da cidade, aos anciãos, aos tutores desses 70 filhos de Acabe. E essas pessoas topam essa parada e eliminam 70 filhos de Acabe. Sabe, irmãos, as histórias são fantásticas. Não, desculpa, fantástica é uma palavra específica, né? Não é fantástica. As histórias são reais e nos ensinam muito. E nós precisamos fazer esse movimento prestando atenção no que está acontecendo e imaginando, montando a imagem no nosso cérebro do que, como se deu essa situação inteira. Porque, irmãos, isso aqui é uma tragédia, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é terrível. Fruto de quê? De erro grave de Acabe e Jezabel. Outras pessoas estão pagando. Isso acontece hoje, irmãos. Se eu falhar drasticamente, os meus filhos pagarão.
Pagarão. Começarão a pagar, começarão a sofrer, começarão a, a desandarem com as suas vidas no dia seguinte. Não tem jeito. Jeú manda carta para Samaria, aos chefes, e eles topam e eliminam todos. Vamos ler os versos 10 e 11. Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do profeta Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer deixou ficar de resto. Amigos, pessoas que estavam junto dele, os grandes, pequenos, conhecidos, os sacerdotes de Baal, Jeú elimina todos. Jeú encontra alguns parentes de Acasias, Acasias, rei de Judá, não é? E o que ele faz? Elimina todos também. Cerca de 40 pessoas, 42 pessoas. Sabe, irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações e que temamos ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Jeú então encontra Jonadab e pergunta se ele é fiel a ele, se ele será fiel a Jeú. Jonadab diz que sim. Então, eles fazem uma armadilha para poder dar continuidade a essa carnificina. No verso 18: Ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Olha, aqui Jeú está fazendo uma armadilha para poder eliminar mais e mais e mais pessoas. E ele fala que vai servir muito, de modo muito mais intenso a Baal. Então ele conclama um culto a Baal e reúne todas as pessoas, todos os sacerdotes precisam estar presentes. E ele então reúne 80 homens, coloca do lado de fora do templo e permite que os sacerdotes, que as pessoas cultuem a Baal ali dentro. Então, sabendo quem são essas pessoas, ele pega esses 80 homens dele que estão de fora e entram dentro do templo e eliminam a todos. Todos, todos, todos. Então a Bíblia vai nos dizer que assim Jeú acaba, Jeú elimina com Baal do povo de Deus. Tira o Baal do povo de Deus. Sabe, irmãos, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Sabe? Não deliberemos em ações malignas, porque o Senhor não permitirá isso. Não permite que isso fique sem resposta. Vamos ler aqui dos versos 28 a 33. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal.
Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, pelo que disse o Senhor a Jeú. Então, irmãos, vamos aqui. O Senhor deu poder a Jeú para que Jeú cumprisse o seu propósito, cumprisse a sua palavra. E Jeú foi beneficiado com isso. E serviu a Deus em tudo o que Jeú também julgava ser desprezível. Foi uma batalha, foi uma luta. Ele agiu mesmo. Mas aqui nós temos uma coisa que Jeú não achava desprezível, mas que também era errado aos olhos do Senhor, que eram os bezerros de ouro, que é o mesmo pecado de Jeroboão. Lembra de Jeroboão, do templo de Jeroboão que ele fez? E o profeta vai lá e fende o templo e sai fumaça e Jeroboão fica doente e pede cura para Deus e depois... Lembram disso? Se não se lembram, vá voltando aí que os irmãos verão. Sabe, é muito importante nós percebermos isso. E ele incorre no mesmo pecado de Jeroboão, ficando com esses deuses para si. Então Deus fala para Jeú assim, olha, até a quarta geração, porque você foi correto com respeito a essas coisas de Acabe, você obedeceu a minha palavra, até a sua quarta geração todos se sentarão no trono. Só coisa show para Jeú. Mas Jeú pega e ele gosta desses pecados aqui e fica com eles para si. E age em conformidade com essas coisas que são contrárias a Deus, sabidamente. E aí nós teremos problemas, é claro. Claro que teremos problemas. Então, irmãos, aqui fica uma admoestação para nós. Irmãos, existem coisas que nós queremos, que nós gostamos, que nós achamos que devemos curtir, pecados que nós gostamos, mas que necessariamente irá nos levar à ruína. Cada dia que se passou, irmãos, aqui, Azael vai dominando a Israel e tirando pedaços do território de Israel. Por quê? Porque Jeú está servindo a esses bezerros de ouro. No mesmo sentido de Jeroboão. O que significa isso para nós, irmãos? Para a gente concluir, né? Sabe, irmãos, quando nós decidimos deliberadamente pecarmos, nós vamos perdendo o nosso campo de ação. Hoje, qual é o nosso campo de ação verdadeiro? Nós temos alguns, mas principalmente da nossa família. Nós temos os nossos filhos e, claro, eles são o nosso maior campo de ação, eles são a nossa herança, eles são a nossa riqueza, os nossos filhos, mas nós começamos a perdê-los. Por quê? Porque nós, primeiramente, perdemos a autoridade espiritual, depois nós perdemos a moral com eles, porque eles olham para nós e veem pessoas desprezíveis no seu caráter, pessoas que falam uma coisa e faz outra. O nosso testemunho fica maculado. Então nós vamos perdendo. Então o que mais nós vemos hoje, irmãos, são filhos que sogra, tio, avô, que simplesmente não suportam, não querem se parecer com
com aquela pessoa especificamente, aquele cristão, aquela pessoa que, em grande parte, elimina as coisas todas, mas existem os pecados, existem as falhas que ele gosta, que ele prefere. E que ele não está disposto a abrir mão. Então, ao mesmo tempo que Jeú servia a Deus assim severamente, maravilhosamente, é claro que todas as pessoas viam, que claro que Deus via que ele estava agindo muito mal em servir aos bezerros de ouro. Então, são dois pesos, duas medidas, são pessoas cindidas, pessoa que não tem, pessoa de ânimo dobre. Então, ele foi perdendo as partes da terra de Israel para os sírios. E sofrimentos, irmãos, indescritíveis, é claro, para todos. Então, irmãos, avaliemos as nossas vidas como estão, se nós não estamos fazendo como Jeú. Tudo que é desprezível, nossa, que coisa, e destrói, joga fora, mas aquilo que nos apetece, a gente é conivente. Então, sejamos cuidadosos. Muito obrigado pela atenção. Até a noite, reunião de ceia, não é isso? Oremos. Pai Santo, guarda os nossos corações, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos eliminar todos os tipos de deuses que existam nos nossos corações, na nossa mente, coisas que nos atraem, que nos prendem. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha soberania nas nossas vidas. Pai, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa reunião à noite, abençoa a tarde de cada um, o almoço, abençoa, Pai, que haja unidade, que haja revelação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até a noite.